A graça e a paz, queridos. Eu me sinto tão privilegiado de poder estar aqui nessa noite. E mais que isso, desde ontem eu sinto isto, que está havendo um mover de Deus neste lugar. E um novo tempo, uma nova história está começando aqui. Amém? Pastor Miguel e pastora Cristina são nossos amigos de um bom tempo, mas mais que isto, durante um bom tempo, enquanto nós estávamos no Brasil e a minha filha Sheila estava aqui nos Estados Unidos, eles foram como pai para eles, né? Ela era como uma mãe. E quando chegamos aqui para visitá-la, depois de 5 anos, fiquei um pouco zeloso, ciumado, porque ela havia encontrado pai e mãe aqui. E eu dizia, não, mas ela é minha filha. Não, mas é minha filha também. Eu fui a Novo Viver, e lá ela também tinha lá um montão de pai e mãe. Isso nos deu muita alegria, porque quando ela veio sozinha, nós estávamos pastoreando no interior de São Paulo, em Pereira Barreto, e me trouxe à memória algumas coisas assim, bem interessantes que eu quero compartilhar. Às vezes eu misturo um pouquinho espanhol, porque todo esse tempo aqui nos Estados Unidos eu tenho falado só em espanhol, poucas vezes em português. Quando eles eram pequenos, Deus me deu 5 filhos, 4 mulheres e um varão, um homem. Quando pequeno, imagina 5 crianças na mesa, um queria ovo mexido, outro queria ovo duro, outro queria não sei o quê. E minha esposa, às vezes, ficava brava com eles. E sabe aqueles cocorotezinhos que dá assim, e aquela coisa toda tal. E um dia nós chamamos assim e conversamos e disse, sabe o que passa? Esse tempo vai passar tão rápido. Por que a gente não aproveita esse tempo, né? Desfrutar desses momentos. Porque vai chegar um dia que a gente vai estar sentado na mesa, nós dois, e não vai estar nenhum ao nosso lado. E não demorou muito para que isso acontecesse. E eu me lembro bem, talvez Sheila nem saiba disto, que muitas vezes eu pegava ela abrindo a porta do guarda-roupa, vendo a roupa da Sheila aí, as coisas da Sheila, mas Sheila não estava. E a gente chorava, eu chorava de longe dela, porque homem não chora, né? Eu chorava de distância. E chegou um momento, alguns anos depois, que isso aconteceu literalmente. A gente sentar na mesa, final de ano, passagem de ano, quando a casa sempre estava cheia, e muito sorriso, muita coisa, muita alegria, e só nós dois na mesa. E todos eles aqui nos Estados Unidos, todos os 5 estão aqui, 10 netos, e nós tivemos um tempo no Brasil de volta, tratamento médico, e eu disse, lembra daquele tempo? Quando a gente ficava bravo com eles, correndo, gritando dentro de casa? Por isso eu quero dizer para você nessa noite, aproveite esse tempo, porque passa tão depressa, né? Rapidamente vai passando, e a gente às vezes não desfrutou tanto, né? Glória a Deus, porque tivemos também, depois tempo, de estarmos juntos. Todos os meus filhos têm ministério, servem ao Senhor. E eu digo que foi o melhor negócio que eu fiz com Deus. Não é? Jesus disse que cuidava dos negócios do Pai, não era assim? Então, servir a Jesus é um bom negócio. Quando abandonamos tudo, tínhamos uma pequena empresa e largamos tudo para servir ao Senhor. E desde esse tempo, tem sido coisas tremendas que Deus tem feito. Muitos filhos espirituais. Muita gente
que hoje é pastores, esposa de pastores, que só na glória a gente vai saber disto, né? Quando o pastor Miguel e a pastora Cristina nos convidaram para vir, e até falou, como eu gosto muito de falar para a família, tenho dedicado esses últimos anos quase que a não ser implantação de igreja, ministrar para casais. Então ele disse, fala para a família. Mas eu estava dormindo e o Senhor me deu uma palavra, e eu me sentia pregando aqui nessa igreja. E eu disse para minha esposa, Deus me deu uma mensagem que não tem nada a ver com o assunto de família. Eu acho que Deus está querendo fazer alguma coisa diferente. E o texto foi justamente em São João, capítulo 3. Que eu quero ler com os irmãos aqui. Que tem tudo a ver com o que começou aqui ontem. Eu quero que todos leiam juntos comigo, capítulo 3 e versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos repetir? O vento? Aonde? Ouve-se? Vamos repetir melhor isso aí. O ensaio foi bom, mas vamos melhorar. O vento sopra. Amém. A primeira coisa que eu vejo aqui é que o vento é livre. Ele sopra onde quer. Não é aonde eu quero, nem como eu quero. Onde começou a soprar aqui? Vocês sentiram o que estava aqui ontem? O vento do Espírito soprando aqui? E hoje ele vai soprar novamente. Ele vai soprar sobre a sua vida. Ele vai soprar sobre a sua família, sobre o seu matrimônio, sobre a sua saúde, sobre a sua casa. Há coisas que a gente não esquece quando é criança, né? Quem aqui empinou papagaio? Acho que todos nós, né? Eu lembro que a gente mesmo naquela época fabricava. Hoje já compra pronto, mas naquela época a gente mesmo fazia a nossa... Uns chamam de pipa, outros de papagaio. Hein? Pipa? Como é outro? Ah, não sabia? Olha aí. Um chama de pipa, o espanhol chama de papalote. Arraia também, não é? E aquilo era uma luta tremenda, porque a gente fazia aquilo e saía para a rua e corria para levantar aquele negócio. Mas tinha dia que não tinha vento. O vento não soprava. E quando o vento não soprava, a pipa não subia, o papagaio não subia. Mas a gente aprendeu uma coisa, não sei como funcionava, mas talvez alguns dos que estão aqui saibam do que eu vou estar falando. A gente começava assim. Chamando o vento. Quem sabe assoviar aí? Aqui eu vi ontem uma pessoa que subia forte. É você? Olha, eu não... glória! Eu não sei como acontecia, não sei explicar, não vou explicar, não tenho uma explicação. Eu só sei que, de repente, as folhas começavam a mover. O vento começava a soprar. E a gente conseguia...
pôr a pipa no ar. Eu tenho aprendido nesses anos que sem vento do Espírito, a igreja não sobe. Meu pastor, deixa eu dar um abraço em você. O vento me trouxe. Amém. Sem o vento do Espírito. E Jesus está dizendo aqui, Jesus está comparando o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Ele está comparando o Espírito Santo com o vento. Ele é livre para operar. E às vezes opera onde a gente menos espera. Ele faz um rebuliço. Eu já vi Deus fazer coisas tremendas. O avô da minha esposa, por exemplo, ele era um homem, só andava de linho branco, todo etiquetado. E era membro da Assembleia de Deus. E quando ele via alguém sendo batizado com o Espírito Santo, ele ficava horrorizado. Isso não está certo, que coisa, que escândalo. Ele era uma raridade dentro da Assembleia de Deus. Mas um dia ele foi a um círculo de oração. E estava lá aquelas irmãs orando, cheia de poder, aquelas irmãzinhas simples lá do interior. E ele chegou lá todo cheio de etiqueta. Daqui a pouco o vento do Espírito soprou sobre ele. Ele começou a pular, começou a chorar, começou a rolar no chão. E aquela roupa branca de linho ficou toda suja. Às vezes a gente quer ter o controle das coisas. A gente quer dizer como é que Deus tem que trabalhar. Mas o Espírito é livre. Livre para atuar. Jesus está contando essa história. Eu não vou contar a história de Nicodemos, que todos nós conhecemos ela. Mas algumas coisas interessantes que aconteceu naquele momento. Que Nicodemos vem com aquela coisa de trazer uma palavra, como aqueles que olham, amantíssimo Deus, santíssimo Deus, preciosíssimo Deus, com palavras escolhidas. E já mudou logo a prosa. Senhor, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com você. Aí Jesus disse para ele assim, eu já sei o que você quer. Mas se você não nascer de novo, você não vê o reino. Aí, mas como é essa história? Como é que isso vai acontecer? Aí Jesus diz assim, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra. Não via, não vê e não entra, não desfruta. Eu tenho para mim que esse capítulo 3 de João está toda a base de uma vida cristã. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, se não nascer de novo, e nascer de novo implica em mudanças. Paulo, quando tem esta revelação, lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, e versículo 6, ele diz assim, porque o Deus que disse que das trevas se fizesse luz, o que é que ele fez? Ele se fez luz em nossos corações. Enquanto essa luz reveladora de Deus não vem a nossas vidas, não podemos entender, porque no versículo 4 e 4 diz, porque o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas para que não vejam o resplendor da glória de Deus. Por isso, constantemente, a gente vê pessoas dizendo assim, mas como eu não entendia isso antes? Por que eu não via isso antes? Porque você estava cego.
O que Paulo está escrevendo, isso nos reporta a Gênesis. Por quê? No Gênesis, estavam as trevas, não tinha luz, não tinha vida. Mas a primeira palavra que você encontra no Gênesis qual é? E disse Deus, haja luz. E os teólogos, e aqui vocês são privilegiados porque tem aqui nessa igreja vários teólogos, inclusive o pastor da igreja, diz que essa palavra no hebraico diz também que o Espírito de Deus chocava sobre as águas. E eu sei bem o que significa isso, porque morei no interior e via minha mãe pôr as galinhas para chocar ovo. Ficava lá em cima, para gerar vida. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que novo nascimento implica em Deus gerando vida em você. O Espírito Santo gerando vida. Aos Filipenses diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então estava morto. Mas o Espírito de Deus, Paulo está tendo essa revelação, que assim como no Gênesis, no meio da escuridão, a luz de Deus veio para gerar vida, Ele está gerando vida em você. Amém? Para entendermos melhor essa forma, eu quero mostrar um exemplo da metamorfose, por exemplo. Vocês sabem o que acontece com uma lagarta? Um tipo de lagarta, não são todas. Que por um tempo, ela entra num casulo, né? Para morrer, para daí gerar uma vida nova. É uma coisa interessante porque antes que isso aconteça, ela é uma lagarta, nunca vi ninguém ter uma lagarta de estimação. Já viram, hein? Não, eu nunca vi. Quando criança, a gente vê uma lagarta e queria esmagar a lagarta. As mulheres detestam porque ela come as folhas da rosa, aquela coisa toda. Mas quando ela entra nesse casulo, sabendo que vai morrer para gerar uma nova vida, muda tudo. Porque quando ela surge para a vida, sua natureza mudou. Tudo mudou. Ela que era rastejante agora vai voar. Ela que comia folhas, agora vai comer néctar, mel. Ela que era indesejada, agora todos querem. Quem é que não acha bonito uma borboleta? Não é? Colorida. Aí você pergunta, como é novo nascimento? Novo nascimento é isto. É mudança de natureza. É uma vida que está sendo gerada dentro de você. Paulo disse, eu sinto dores de parto, até que Cristo, imagina o que o pastor passa. Muita gente não sabe disso. Pensa que pastor, só está na frente. Vocês não sabem as noites de insônia, os gemidos, a dor, para que Cristo seja gerado dentro de cada um de vocês. Isto é novo nascimento. É o que Jesus está dizendo a Nicodemos. E como isso acontece? E eu não estou querendo aqui dar uma aula de teologia, não, porque vocês têm muito teólogo aqui. Só para a gente entender como é que a gente pode ser realmente um filho de Deus, desfrutando da glória de Deus e deixar o Espírito Santo soprando sobre a nossa vida todo o tempo, arrancando as folhas velhas, as coisas velhas que não servem. Eu aprendi muito isso aqui nos Estados Unidos. Quando chega no outono, principalmente onde eu estou agora, as folhas começam a cair, as folhas velhas. Quando eu cheguei a primeira vez, disse, essas árvores morreram todas. Tudo morto. Eu digo, isso aqui nunca mais vai ter vida. Que coisa terrível. De repente, começa a vir uma brisa suave, uma chuva seródia. E as folhas começam a voltar novas. Peça nessa noite para que esse vento do Espírito comece a soprar na sua vida. Sopra, vento.
Sopra sobre a minha vida. Sopra sobre a minha família. Sopra sobre os meus filhos. Sobre os meus amigos. Sopra no meu trabalho. Dizem que cada um de nós herdamos características que nos fazem parecido com a mãe e com o pai. Somos, não sei se é 48% de cada um, coisas assim. Isso faz com que, às vezes, você pareça com o pai, mas tem um caráter da mãe e coisas parecidas. Quando Jesus está falando de novo nascimento, Ele está falando de caráter de Deus na nossa vida. De mudança de vida. Eu estou sendo gerado, e Ele diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, 13, que a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito. Em espanhol diz a potestade, o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso não tem nada a ver com carne nem com sangue. É Deus gerando vida em nós. Gerando o caráter. Como eu disse para vocês, eu tenho 5 filhos, mas 4 são mulheres e um homem. E eu, às vezes, ficava questionando, porque quando ia nascer um filho, meus cunhados já começaram a dizer, mais uma mulher. Naquela época ele não fazia teste antes para saber, aquela coisa toda. E eu ia lá e realmente, mulher. Primeira, segunda, terceira. No quarto, eu fui, olhei e já fui descendo pensando, mais uma mulher. Não que eu não gosto de mulher, mas é porque eu queria um homem também. Mas de repente, eu acho que eu vi uma braceleta azul, voltei correndo. E era um homem. E eu fui questionar com o médico disse, você sabe que o problema não é sua esposa? Eu disse, minha esposa só me dá filha mulher. Eu disse, o problema não é ela, o problema é você. A semente está em você. Se você casar com qualquer mulher, a possibilidade de nascer mulher é a sua, muito maior. Porque a semente está em você, no homem. Por que que Jesus nasceu nesse mundo e não tinha pecado? Porque a semente do homem é quem leva o pecado junto, né? Somos herdeiros de Adão. Que coisa tremenda, que herança maldita. Mas agora, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A mensagem veio de Deus. O genes é de Deus. Por isso Jesus é Deus, Filho de Deus. Então a semente de Deus está dentro de você. Gerando um filho de Deus. E isso não se pode explicar. De repente, as coisas começam a acontecer. Eu lembro que fui batizar uma irmãzinha. E eu perguntei para ela, por que você quer batizar? Ela disse, olha pastor, é simples. Eu trabalho limpando casa. Quando eu não tinha Jesus, eu limpava, mas se eu estava com muita peça, eu jogava a sujeira por debaixo dos tapetes. No outro dia, o que viesse, eu limpava. Mas agora, pastor, quando eu quero fazer isso, eu não consigo. Eu disse, é porque você está nascendo de novo. Alguma coisa está mudando na sua vida. São pequenas coisas. Eu lembro que eu já era pregador da palavra. Mas faltava crescer. Nascer de novo, ela implica em crescimento. E vocês imaginam, nordestino, cabeça chata, e cabeça dura também. Tinha coisa que eu dizia, só Jesus para ter misericórdia, porque não aguentava desaforo. Era muito valente. E um dia eu fui pregar numa igreja.
E preguei sobre nascer de novo e morrer para o mundo, viver para Deus. E preguei bonito. No outro dia eu estou levando minha mãe no ciclo de oração. E eu olhei no retrovisor do carro, vi uma Kombi escolar a toda velocidade. E eu ia entrar à esquerda, então parei aqui no meio da rua para que ele passasse. Ao invés dele passar, ele parou do meu lado. E começou a me xingar, dizer coisa. E eu respeitando, minha mãe estava do lado. Eu digo, me segura. Aí chegou uma hora que ele viu que eu não estava reagindo, disse, você não é homem. Eu digo, então encosta. Que eu vou te mostrar que eu sou homem. Quando eu peguei na maçaneta da porta, que fui abrir, o Espírito Santo disse, você não disse que estava morto? Que você nasceu de novo? Não foi isso que você pregou ontem? As pernas começaram a tremer. Eu olhei para ele assim, olha, eu não sou homem mesmo. Não sou, você acertou. Fui embora. Tinha uma empresa de produtos alimentícios, voltei. Quando cheguei na empresa, 2 colegas meus encostaram. Disse, rapaz, a gente estava só esperando você descer para a gente dar um couro naquele cabra. Olha aí o que o diabo estava preparando. Então você percebe que algumas coisas necessitam mudar. Algumas coisas têm que acontecer na nossa vida. Mas Paulo diz que nós vamos crescendo de glória em glória. Hoje melhor do que ontem. Um dia à vez, como diz lá os hispanos, né? Um dia à vez. Hoje melhor do que ontem. Porque Deus tem coisas novas todos os dias para a nossa vida. Aleluia. Nicodemos. Aí Nicodemos disse, Senhor, mas como é que isso pode acontecer? Porventura vai voltar o ventre da mãe? Disse, Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Vai ser carne sempre. Podia nascer 10 vezes. Tudo que depende de crescimento é carnal. Não vai mudar nada. Mas o que nasce da água e do Espírito. Mas como isso pode acontecer? Olha, talvez nesse vento batendo nas palmeiras aí, o novo nascimento é assim. É como o vento que sopra. Ele é livre. Ele é livre para arrancar dores, angústias. Ontem Deus fez coisas tremendas aqui. O vento do Espírito soprou ontem aqui, arrancando mágoas. Perdão aconteceu aqui ontem. Vidas foram renovadas. Vocês concordam comigo? Amém. Agora, vai ficar só nisto? Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Agora, o que é necessário? Não querer entender. Ele diz logo assim, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. A gente não sabe nada, irmão. A gente imagina que sabe alguma coisa. Mas Deus é infinitamente maior do que pensamos e dissemos. Ele atua da forma que Ele quer e quando quer. E quando Ele quer usar, não tem quem possa impedir. Você pode colocar obstáculos. Às vezes eu conto coisas assim, minha esposa diz, mas por que você contou isso? Mas é que às vezes serve de experiência. Por exemplo, eu fui chamado para ir servir na Argentina como missionário. Arnaldo me chamou, né? Eu era gerente de uma empresa lá. Estava bem. Aí minha esposa estava fazendo faculdade. E quando ele foi convidar a gente, e minha esposa disse, enquanto a minha mãe for viva, eu não saio para a obra. Pobrezinha da mãe dela, por causa dessa palavra. 46 anos. O Senhor levou ela. Com 46 anos. Cuidado com suas palavras.
Ainda bem que não fui eu, foi ele que orou pela sogra. Não, senhor. Não. Foi eu, não. Matou a sogra. Não. Aí ela disse, agora eu estou livre. Para onde me mandar eu vou. Porque Deus é assim. Deus trabalha da forma que Ele quer. E nós não podemos colocar Ele dentro de um quadrado e dizer como Ele vai fazer. Ah, minha igreja vai ser assim, assim, assim. Porque quando Deus começa a soprar, irmãos, quando Deus começa a soprar, as coisas começam a acontecer. Os discípulos estavam lá com medo, apavorados. Teve uns que correram até nu, perderam até a roupa. E se trancaram numa casa lá, tristes. Olhavam um para o outro assim, e agora? O que a gente vai fazer? O que aconteceu? De repente um vento começou a soprar. Um vento começou a entrar no ambiente. Começou a mover, arrancando a tristeza do coração deles, arrancando a angústia, renovando as forças, dando esperança. E um começou a olhar para o outro, o que é que está acontecendo aqui? O que está passando? Olha, eu estou sentindo um gozo no coração aqui, alguma coisa está mudando. Olha, na cabeça dele tem fogo, está brilhando. E eles começaram a ser cheios do Espírito. Começaram a falar novas línguas. Começaram a profetizar. Aquele que era covarde levantou porque alguém estava dizendo: esse povo está ébrio. Esta hora da manhã. E aquele que havia negado se levanta e diz: esse povo não está ébrio. Esse povo não está embriagado. Esse povo está dominado pelo poder de Deus. É o cumprimento da palavra. É o derramar do Espírito. É a promessa de Joel. Isso pode acontecer na sua vida hoje. Essa revolução pode começar com você aqui hoje. De repente você diz: olha, eu não sei falar, não sei pregar. Eu não tenho chamada para isto. Mas quem sabe Deus aqui nesta noite está levantando pessoas para o seu ministério, para missões, para evangelismo. E o que está faltando é só um sopro do Espírito sobre a sua vida. O que está necessitando é simplesmente você abrir o coração e crer: Senhor, eu quero vida nova, eu quero ser gerado por Ti. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ser realmente, que na minha vida esteja acontecendo um novo nascimento. Que eu me torne parecido com Jesus. Que eu possa ser um canal de bênção. Que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos. Deixe que Ele faça a obra que Ele quer fazer na sua vida. Tem um corinho que diz assim: se o Senhor quer te usar, deixa Ele te usar. Se o Senhor quer te usar, deixa Ele te usar. Esse é antigo, da minha época. Ele usa quem Ele quer. Ele usa como quer. Ele usa onde quer. Ele usa quem Ele quer. Alguma coisa mais ou menos assim. Agora o que eu quero dizer é que, se o Senhor quer te usar, deixa Ele te usar. Diga nesta noite: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Diga isso: Senhor, eu quero ser usado por Ti. E quero ser ousado na Tua presença. Para fazer a Tua obra. Para realizar o que Tu queres realizar.
Já há alguns anos a gente tem dedicado ao Senhor. E eu agora, esses dias, estava pensando, já está na hora de parar. Implantamos uma igreja agora em Louisville. E deixamos como pastor nosso genro e nossa filha, que terminou o seminário agora, a Faculdade de Teologia. E eu disse, agora a gente vai parar. Descansar um pouco. Aí o Senhor fala para mim, não é tempo de parar ainda. Fala para minha esposa, não é tempo de parar ainda. Ela desde criança tocava acordeão, desde os 12 anos. Aí chegou uma hora que ela disse, não, agora a coisa moderna, teclado, parou com acordeão e teclado e tal. Mas o instrumento dela é acordeão. E ela doou o acordeão dela, que ela tinha desde os 12 anos, uma Scandale italiana, para um sanfoneiro que se converteu lá no São Luís do Maranhão. E alguém pediu um acordeão, ela deu dela. Ela disse, não vou mais tocar acordeão. Mas esse desejo, aquela coisa de vindo no coração, e esses dias ela estava falando do acordeão, e a gente também. Esta semana nós fomos, meu filho trabalha com granito, essas coisas, e tem um contratista que disse para ele assim, olha, eu tenho tanta coisa rara, que eu comprei no leilão, tem piano de cauda, tudo coisa de primeira, móveis de primeira, tudinho. Aí meu filho disse assim, mas eu estou pensando que se você encontrar por aí um acordeão, eu quero dar de presente para minha mãe. Ele disse, eu tenho 4. Ele não falou nada para minha esposa, disse, mamãe, vamos ali, eu tenho uma surpresa para você. E fomos. Quando chegou lá, quando abriu as caixas, tem um igualzinho que era dela. E tem um outro mais bonito, preto, todo de pérola. Aí quando ela pegou no acordeão e tirou as primeiras notas, que gozo, que alegria, que vontade de voltar a tocar, né? Aí o homem disse, pode levar, depois a gente acerta isso. Um acordeão desse hoje no Brasil está custando mais ou menos 10 mil reais. Aí meu filho disse, mas me diga o preço, porque pode ser que eu não possa comprar esse acordeão. Senão você vai ficar surpreso com o preço. Tá bom. Ele disse, tomara que a surpresa não seja para muito. Aí esse ontem ele ligou para mim e disse, pai, sabe quanto ele me cobrou do acordeão? $700. Aí, que coisa boa. Chegamos em casa e começamos a tocar. Ia voltar aquele tempo, né? Das coisas boas. Do tempo que eu olhava para ela, jovenzinha, tocando acordeão, e dizia, essa vai ser minha. Estou de olho em você. Estou de olho em você. Porque eu queria, eu era jovem, não tinha nem ideia do que Deus queria fazer na nossa vida. Mas eu dizia, eu quero uma pessoa comprometida com Deus, porque eu sei que eu tenho uma chamada. Mesmo fugindo dela. Fugi muitas vezes. Mas não teve jeito. Deus me pegou direitinho. E se meter com Jesus, olha, tenha cuidado, porque depois que se mete com Ele, não dá para voltar atrás, não. Eu não vou me estender. Eu não sei nem que hora que termina isso aqui. Já está terminando? Não. Eu não estou pregando, não. Estou só aqui compartilhando um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas, nesses anos todos. E pensando, vou terminar. Aí o Senhor disse, foi um irmão orar por mim esse dia, e disse, olha, o Senhor está renovando as tuas forças. Digo, é mesmo? É. Tem muita coisa para fazer ainda. Josué, quando pensou que estava tudo certo, não foi você, não. O Josué da Bíblia disse, Senhor, está tudo bem. Aí o Senhor disse, olha, tem muita terra para ser conquistada. Aí Josué disse, olha, eu estou como quando eu saí do Egito, com 20 anos de idade, o Senhor me renovou as forças. É isso que eu estou pedindo nessa noite. Que o vento do Espírito venha soprar sobre a minha vida. Oh, aleluia. Aleluia. Há uma presença doce do Espírito aqui nessa noite. Eu quero convidar você para ficar de pé. Comece a chamar o vento do Espírito agora.
Eu nem soubesse mais. Mas você chamar o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Comece a orar agora, dizendo: oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, sopra sobre a minha vida nesta noite. Oh, Espírito Santo, sopra sobre esta igreja nesta noite. Sopra sobre o meu pastor. Sopra sobre a minha pastora. Sopra sobre o meu casamento. Senhor, as folhas velhas, sopra para que comece a cair e venha brotos novos sobre a minha vida. Oh, Rabalashurikandanais. Oh, Espírito Santo, nós não temos o controle. Tu tens liberdade nesta noite de soprar desse lugar. Se alguém quer sair do seu lugar e vir aqui na frente para os pastores orar.